Ô, Rômulo, mas já vai, cara. Acabou de chegar, cara. Pô, que isso, pra que a pressa? Fica aí, joga umas partidas, depois você vai, joga um pouquinho, né? Depois você vai, pô. Pois é, rapaziada, tem Rômulo de saída, tem a saída do Zé Rafael que vai sair, mas não vai sair, pode ser que fique. Tem o Rony, que o ciclo fechou, ia sair, no final ficou. Tem o Atuesta também, que é pra sair, o Orlando tá lá, fez a proposta, mas agora parece que desistiu. Agora falaram de novo que é a questão salarial que está pegando, ainda não entraram em acordo e aparentemente ele vai ficar. E requentaram essa notícia aí, agora surgiu com muita força o Andréas Pereira e o Vitor Roque, né? Esses são os assuntos que giram o mundo do Palmeiras nas vésperas do derby. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu quero colocar minha opinião a respeito desses pontos e, como sempre, eu peço para vocês deixarem a sua opinião nos comentários, porque muitas vezes vocês falam alguma coisa que eu não pensei e isso contribui para eu poder refletir. De repente, alguém fala alguma coisa ali que é interessante, que tem um contexto, eu falo, não, pode crer, bora pro vídeo. Bom, Rômulo de saída, como eu falei aí, né? Acabou de chegar e já tá saindo, mas é por empréstimo. Pelo menos é por empréstimo e sem opção de compra. Vai jogar no Ceará essa temporada, Ceará que disputa a primeira divisão e o Ceará vai arcar com todos os salários do Rômulo. E sinceramente aqui eu vou falar para vocês que é a melhor opção. É o melhor a se fazer com o Rômulo, sinceramente. E por que é o melhor a se fazer? Simples. Porque o Rômulo não tem tido muita oportunidade no time do Palmeiras. O Rômulo, na temporada passada, jogou, se eu não me engano, 9 jogos pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Jogou aquela fase de Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no qual ele foi muito bem. Ele entra no primeiro jogo, a gente estava empatando em 1-1. Vocês vão lembrar que ele recupera a bola e dá o passe, dá o cruzamento pro Estevão fazer o segundo gol, que a gente vence e dá a condição da gente poder ter empatado o segundo jogo, como empatamos e nos classificarmos. Então, o Rômulo recebeu pouquíssimas oportunidades, mas quando recebeu, foi muito bem. Foi bem, jogou bem, correspondeu. E outro ponto é que esse jogador tem sido utilizado pelo Abel como um ala esquerda, como um ponta esquerda, ou um meia esquerda, mas é que como ele fica aberto demais lá perto da lateral, para mim me parece muito mais um ala, um ponta, do que propriamente um meia esquerda. E sinceramente, isso não privilegia a característica do Rômulo, o motivo pelo qual o Rômulo foi contratado, que era um jogador de meio campo, que era um jogador até que atuava pelo lado esquerdo, mas mais para dentro do meio campo, com liberdade de movimentação, não ficava preso apenas ao lado esquerdo. E baseado nisso tudo, é que eu acho que a saída dele para ganhar minutagem, para receber mais oportunidades como titular, talvez, do Ceará, e principalmente jogar no meio de campo, pode ser muito benéfico para o Rômulo. Eu acho que é a melhor opção que a gente tem nesse momento, do que deixar o Rômulo mais um ano encostado, ou então recebendo oportunidades numa função onde ele não pode desempenhar o melhor futebol. E é aí que entra um ponto para a gente refletir. Porque, assim, embora esse movimento de comprar um jogador que é uma aposta e depois emprestar para ele ganhar minutagem seja até um movimento comum, a gente vê isso muito acontecer na Europa. Às vezes os times lá compram um jogador, tá cru ainda, empresta ele para algum outro time para ele ganhar a minutagem e depois esse cara volta e pode ser reaproveitado. Embora isso seja um movimento comum, o que me incomoda nesse caso é que ele recebeu pouquíssimas oportunidades na posição de origem dele, que é meio-campista, para fazer a função na qual ele se sai bem, na qual ele se destacou e que fez ele ser contratado pelo Palmeiras. Isso me incomoda. E além disso, o Palmeiras apostou no Rômulo, a gente entende isso. Mas se era para fazer o Rômulo jogar pela esquerda, e tá tudo certo, se esse é o esquema que o Abel gosta, se é assim que o Abel pensa futebol e entende futebol, é assim que vai ser. Mas só que então, que se contrate um jogador, que se traga um jogador para fazer essa função, que se traga um jogador, né, que se contrate um jogador que tenha as características que o Abel Ferreira precisa para designar essa função do lado esquerdo. Porque senão fica me parecendo um pouco injusto com o jogador. Você pega um jogador que é destaque na posição de meio campo. Você dá poucas oportunidades para ele, o que já fica muito difícil dele mostrar se ele tá pronto, se ele não tá pronto, se ele pode render, se ele pode ajudar. Nas poucas vezes que ele entra, ele apresenta um bom futebol. Mas quando você começa a dar mais oportunidade para ele, você desloca ele para uma outra função que você precisa, porque é o seu estilo de jogo, é o seu esquema de jogo.
mas só que ele não corresponde naquela característica, naquela função, fico meio sem saber, sem entender o porquê dessa contratação, o porquê dessa movimentação. Porque senão, traga um jogador, então, que tem as características de jogar na ponta esquerda. Como, por exemplo, o Facundo. O Facundo, ele jogou a temporada passada na MLS como ponta esquerda. Ele pode fazer a ponta direita, como foi assim que ele começou a jogar no Penharol, mas pode fazer a ponta esquerda. Então, traga um cara que desempenhe aquela característica, que tenha aquela característica e desempenhe a função que o Abel precisa para o esquema dele. É muito melhor do que pegar um jogador que foi destaque e não dar oportunidade para o cara e quando dá, colocar ele fora de posição. Levando em consideração isso tudo, é que eu acho que o empréstimo dele para o Ceará por uma temporada sem opção de compra e com o Ceará pagando o salário, ótimo para o jogador e ótimo para o Palmeiras. Porque de repente o cara se desenvolve muito mais lá e volta para o Palmeiras com uma outra condição para poder jogar na sua função daqui a um ano. Ou o Palmeiras vende o jogador. Mas aí, se o Palmeiras vender o jogador, é preciso sim fazer algumas cobranças em cima do planejamento para que isso não se repita no futuro. Para que, se você trouxer um jogador desse, que você dê condição dele jogar onde ele mais rende, onde as características dele sejam mais aproveitadas. Ou então não se traz. Se traz, simples assim. Busca um jogador na qual o seu treinador de fato vai utilizar e precisa. Concordam? Se você não concorda, já aproveita e deixa a sua opinião pulando para a negociação do Zé Rafael. Já vamos para o caso Zé Rafael. Zé Rafael estava em negociação com o Santos, Palmeiras acertou a venda para o Santos, aceitou o valor que o Santos ia pagar, e agora o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma entrevista que explicava muito bem aí essa refugada, entre aspas, do Santos, que não é uma refugada, mas sim uma condição que o Santos colocou para concluir essa negociação. E a condição é que o Zé Rafael volte bem dessa lesão, desse tratamento dessa lesão, dessa microcirurgia que ele precisa fazer. E aí tem alguns pontos para a gente poder falar. Primeiro, o Zé Rafael na temporada passada já foi muito abaixo, tanto que praticamente não estava recebendo oportunidades ou praticamente não estava jogando. Ou quando jogava, a gente via que ele realmente estava muito abaixo. Tinha alguma coisa errada com o Zé Rafael. E depois se descobriu que era essa lesão que ele tinha na coluna. Pois bem, se você constata uma lesão desse tipo, algo que está impedindo o seu jogador de render, porque uma coisa é quando tem um problema, mas o jogador consegue jogar, está conseguindo desempenhar e está rendendo, e você posterga aquilo, ou seja, você adia aquilo para quando a temporada acabar você realizar o tratamento. Outra coisa é quando de fato o jogador já não está rendendo. Então, se tinha conhecimento dessa lesão, primeiro, tinha conhecimento dessa lesão? Eu acredito que tinha. Né? É impossível que com o núcleo de saúde e performance, como diz Abel Ferreira, que tem lá no Palmeiras, com os médicos capacitados e os exames que o Palmeiras faz, que não tivesse conhecimento dessa lesão. E se tinha conhecimento dessa lesão, por que o tratamento não foi antecipado? Por que essa microcirurgia não foi realizada antes? Até para que o Zé Rafael pudesse ir para suas férias e ficar em tratamento nas suas férias e voltar mais pronto de estar apto a poder jogar. E outra, por que o Palmeiras inscreveu o Zé Rafael no Campeonato Paulista se o Palmeiras tinha a intenção de negociar o Zé Rafael? Se o Zé Rafael era um jogador negociável para o Palmeiras. Não era mais fácil ter deixado o Zé Rafael de fora? Porque esse foi um dos pontos que o Marcelo Teixeira também citou. Ele cita essa questão do acordo de esperar o Zé Rafael voltar da lesão de 2 a 3 meses, mas ele também frisa que o Zé Rafael foi inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista e que eles não poderiam utilizar de qualquer maneira, ou seja, isso fez com que essa condição que o Santos impôs viesse muito mais a calhar, porque o Santos não pode utilizar o jogador, então pensa, eu vou comprar um jogador que eu não posso inscrever no Campeonato Paulista caso eu avance para as fases finais. E o jogador ainda vai realizar uma cirurgia para corrigir um problema, então o Palmeiras conduziu isso muito mal, porque se já sabia da lesão, já deveria ter feito a cirurgia. Eu deveria ter tratado esse problema. E se já tinha em mente que ia negociar o Zé Rafael, não inscreve o Zé Rafael no Campeonato Paulista. O Zé Rafael não seria necessário nesse Campeonato Paulista. Não tinha necessidade. Muito mal.
por parte do departamento de futebol do Palmeiras, pelo planejamento ou a falta de planejamento, como eu disse no começo. Comenta aí o que você acha dessa negociação frustrada até então de Zé Rafael com o Santos. Aproveitando que a gente está falando de planejamento, vamos agora para o Atuesta. Atuesta, esse jogador que tem sido utilizado de novo pelo Abel, mas que claramente não faz parte dos planos do Palmeiras e que está numa negociação enroscada com o time da MLS. O Palmeiras precisa resolver isso o mais breve possível. Precisa negociar esse atleta o mais breve possível, até para poder abrir um espaço no seu elenco, um espaço de um estrangeiro, outro jogador que não faz parte dos planos e precisa ter a situação solucionada o mais breve possível. O Palmeiras não pode ser tão letárgico, ser tão devagar assim para solucionar os problemas, para resolver esses problemas. E, de novo, o planejamento. E por falar em solucionar problemas, e por falar em resolver problemas, e jogador que não está nos planos, vamos ao caso mais emblemático, ao caso mais famoso, que é o do Rony. O Rony está aí ainda, inscrito pelo Palmeiras na competição. Abel Ferreira citou o Rony na última coletiva. Eu acho que foi uma citação protocolar, tipo, ele faz parte ainda do elenco do Palmeiras e vou citar. Mas a verdade é que hoje, mesmo depois que a presidente disse que o ciclo encerrou, mesmo depois do Rony estar praticamente certo com o Fluminense e ter refugado, continua no Palmeiras. E o Palmeiras precisa definir essa situação. O que não dá é para você ficar com um jogador caro no elenco que você não vai utilizar, que não faz parte dos planos, que você declarou que o ciclo se encerrou e a situação desse jogador não é solucionada. O Palmeiras não pode, entre aspas, dizer que se o Rony não quer sair, ele vai continuar aqui. Você precisa buscar junto ao Rony solucionar essa situação, não pode ficar desse jeito. Um jogador que ocupa uma vaga valiosa no elenco, que é o dono da camisa 10, é um jogador que ganha bem, é um jogador que tem um status de um titular do Palmeiras. Você não pode ter um cara desse com essa situação indefinida por tanto tempo. É preciso mais agilidade do departamento de futebol do Palmeiras, do diretor de futebol do Palmeiras, em resolver essa situação, em conversar com o Rony e conversar com o seu empresário e buscar a melhor solução possível. Porque fato é que o Palmeiras não quer mais contar com o atleta. Isso não pode ser levado com a barriga, não pode ser empurrado com a barriga. Isso é uma coisa de uma gestão amadora e não profissional, como se prega e como se quer ter no Palmeiras. O Palmeiras não pode se dar o luxo de continuar com jogadores que não vai utilizar, pagando altos salários dentro do elenco. Agora, pulando para as especulações, possíveis chegadas no Palmeiras, que podem acontecer ainda nessa temporada, nesses próximos dias, é a questão do Andréas Pereira de novo, a novela do Andréas Pereira volta. E por que volta? Vou explicar, é bem simples. É porque a janela de transferências europeia fechou. E uma vez que a janela de transferências europeia fechou, não significa que o time lá não possa vender, mas significa que os clubes europeus não podem mais contratar. Ou seja, não chegará proposta de um clube europeu pelo Andréas Pereira. E quando eu digo janela europeia, eu estou falando dos grandes centros da Europa, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra. A janela desses locais fechou. Claro que ainda existe alguns países da Europa que têm janela aberta, como por exemplo a Rússia ainda está com a janela aberta, mas acho muito pouco provável que o Andréas Pereira vá para a Rússia. Então por isso, de novo, essa novela ganha força, porque uma vez que os principais centros europeus têm a sua janela de transferência fechada, eles não podem mais contratar jogadores. E sendo assim, a proposta do Palmeiras pode ser novamente interessante para o Fulham e principalmente pelo Andréas Pereira. É por isso que esse caso ganhou força, porque a interpretação de todos é que isso possa fazer com que o Fulham aceite vender o Andréas Pereira, uma vez que não tem outras propostas na mesa. Agora, é claro que o Fulham pode segurar o Andréas Pereira até a janela do meio do ano, quando na verdade é a janela mais forte de lá, né? Que é a janela de fim e início de temporada. E aí, se isso acontecer, mais uma vez essa notícia do Andréas Pereira vai ganhar aí mais uma temporada, porque a gente vai carregar isso até a janela do meio do ano, certo? Então é por isso que deu uma reviravolta e pode ser que o negócio aconteça. Se por acaso o Fulham aceitar a proposta, entre Palmeiras e Andréas Pereira, ao que me parece, já está tudo certo há muito tempo. Agora basta o Fulham querer aceitar essa proposta. E sem outras concorrências dos grandes centros europeus, isso pode acontecer com mais facilidade. Mas não tem nada de novo, assim, alguma coisa que tenham dito que não, olha, agora o Fulham sinalizou que vai aceitar. Eu, pelo menos, não vi nada a respeito disso.
E pulando para o Vitor Roque, que é a outra grande especulação aí que está agora agitando as notícias do Palmeiras, atacante de 19 anos, ex-Atlético Paranaense, que está no Barcelona e que está emprestado para o Betis da Espanha. E por que que essa novela ganha força mais uma vez? Essa especulação ganha força mais uma vez? Porque o Betis, além de ter feito a contratação por empréstimo do atacante Anthony, também brasileiro, que estava no Manchester United, o Betis concretizou aí há 2 dias atrás a contratação do Cucho Hernandes, né, o atacante colombiano que estava no Columbus Crew na MLS por 13 milhões de euros. Então, o Betis contratou mais 2 atacantes e isso pode sim ser um indicativo de que não vá querer fazer a contratação do Vitor Roque. E isso abre um espaço para que o Palmeiras tente a contratação do Vitor Roque junto ao Barcelona agora, já. Agora, é uma negociação muito complicada. E por que que é complicada no meu modo de ver? Primeiro, porque a gente sabe de toda a dificuldade que o Palmeiras tem em contratar jogadores, né? E isso se deve, no meu modo de interpretar, porque o Palmeiras tenta barganhar demais. O Palmeiras me parece muito aquele cara que vai comprar um determinado produto, que vai comprar alguma coisa, começa com um valor lá embaixo e vai subindo aos pouquinhos até chegar próximo daquilo que o vendedor está vendendo. E isso, esse tipo de barganha, de negociação, cansa ambas as partes, cansa o clube que está negociando, mas principalmente o que está querendo vender. Porque uma coisa é você oferecer um pouco a menos do que o cara vale. Sei lá, o cara vale 20 e você oferece 18. Mas a impressão que eu tenho é que o cara vale 20, o Palmeiras chega e oferece 11. Aí daqui 2 semanas o Palmeiras vai lá e agora oferece 15. Depois oferece 17. E vai indo, até a hora que o cara fala: quer saber, cara, eu não quero mais fazer negócio com você, não. Que foi o que aparentemente aconteceu no caso do Claudinho, né? O Palmeiras ficou lá barganhando, e quando chegou próximo do valor que os russos aceitavam, o Al Saad chegou e depositou o valor cheio na conta dos caras e levou o jogador, simples assim. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu acho que pode dificultar esse tipo de investida do Palmeiras, e o segundo é você convencer esse jogador a voltar para o Brasil. Porque é um jogador de 19 anos, que tem contrato ainda com o Barcelona, que tá na Europa, tava no Real Betis, ou seja, então tem um mercado na Europa, talvez não num clube de ponta, mas desse clube de segundo escalão. E talvez o desejo do cara seja permanecer na Europa. Então o Palmeiras tem 2 situações complicadas. Primeiro, deixar de ser tão mão de vaca assim. Claro que uma barganha é boa, né? De repente você pede um desconto ali de 2 milhões de euros e paga uma maior parte à vista para o clube. Outra coisa é você querer jogar 40, 50% do valor abaixo e esperar que o clube vá aceitar. E outro ponto é você, poder de convencimento, convencer a esse jogador que é interessante vir para o Brasil, voltar para o Brasil e ser um jogador aqui do Palmeiras, que isso pode alavancar a carreira dele daqui a um tempo de volta para a Europa, com muito mais solidez. Esses são todos os tópicos desse vídeo que eu quis tratar com vocês. E, por favor, deixe as suas opiniões no comentário. A respeito do Rômulo, se você concorda com o empréstimo dele para o Ceará, a respeito do Zé Rafael, o Atuestas, o Rony. E aí, o que a gente faz com o Rony? Vamos reintegrar o Rony no elenco? E as especulações, Andréas Pereira e Vitor Roque, se seriam bons nomes? Eu acho que você vai dizer que seriam, mas diz aí se você acredita nesse tipo de negociação, se você acredita na capacidade do Palmeiras de contratar jogadores desse tamanho. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, um abraço e até a próxima, valeu!